Bom dia. É com muita honra que participo nesta segunda edição 2021 da iniciativa Sustentabilidade 2030. E quero por isso agradecer à organização, na pessoa da diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos, o convite para a abertura desta sessão dedicada à questão do bem-estar e cidades sustentáveis. Tal como quero, evidentemente, cumprimentar os oradores que nela participam, Luísa Schmidt, Carlos Moreno e Miguel Eiras Antunes. Permitam-me que comece por assinalar o alinhamento desta iniciativa com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, pela sua inequívoca atualidade e pertinência. E nesse âmbito, saudar a escolha dos 3 eixos temáticos que compõem a edição deste ano: o ambiente, a questão social e a governação. Eixos que incluem no seu desdobramento matérias como a da descarbonização, da economia circular e das questões da igualdade e diversidade, entre outras igualmente importantes. A primeira ideia que emerge é, a meu ver, a de que estas questões, o ambiente, a questão social e a governação, se entrecruzam de forma particular nas cidades, nos contextos urbanos. Não só porque as cidades, de certa forma, concentram, pela sua própria natureza, os problemas, desafios e oportunidades que se colocam às sociedades como um todo. É também porque as cidades são absolutamente fundamentais, enquanto polos e pelas redes que estabelecem entre si, para a estruturação do próprio território. Isto é, para a criação de condições que favoreçam o seu desenvolvimento, o equilíbrio e cuidado entre as diferentes regiões e, evidentemente, a sua sustentabilidade. O que nos leva a um segundo ponto: a importância das cidades enquanto laboratórios dos processos de governação, do papel do Estado e das políticas públicas, não numa perspectiva de ação isolada face a outros atores, mas sim, e necessariamente cada vez mais, na perspectiva de uma governação aberta, plural e participada, em que cabe ao Estado, nas suas diferentes escalas, mobilizar e acolher o contributo de todos, assumindo desse modo a sua função de coordenação e o sentido estratégico e de intencionalidade da ação em prol do bem comum. Percebemos hoje, de facto, que as cidades estão particularmente expostas, na verdade sobreexpostas, como assinalou recentemente João Ferrão, à intensificação dos riscos sistémicos globais. Sobretudo os relacionados com as alterações climáticas, as crises financeiras ou as crises pandémicas. Riscos sistémicos esses que importa gerir. E isto é também cada vez mais importante, segundo os princípios da prudência, da antecipação e da capacidade de resiliência e de resposta. A este respeito, os impactos da pandemia foram particularmente elucidativos, sobretudo pela visibilidade que deram a vulnerabilidades e problemas estruturais que importa continuar a enfrentar. Percebemos hoje, por exemplo, e talvez melhor que nunca, a importância decisiva para a saúde individual e coletiva da existência de condições dignas de habitabilidade, tanto em termos de edificado como de lotação, bem como a importância de assegurar a todos o acesso a um alojamento digno e compatível com o rendimento das pessoas e das famílias. A crise pandémica evidenciou de facto a centralidade da habitação na vida das pessoas e das comunidades. Por vezes esquecemos, mas a habitação continua a constituir um pressuposto essencial, basilar das nossas condições e qualidade de vida. É a partir da habitação que se estrutura o nosso cotidiano e se acede a outros direitos elementares, como o direito à saúde, à educação e ao trabalho. A casa é o nosso porto de abrigo, o lugar primeiro da nossa proteção e do nosso sentimento de pertença. É a partir dela que se estabelecem as trajetórias de vida. É nela que cuidamos de nós e da nossa saúde. É onde convivemos, rimos e choramos. A casa é, por tudo isso, a base primeira do nosso bem-estar. Tal como percebemos hoje melhor, com a experiência da crise pandémica que ainda estamos a atravessar, como são socialmente críticas as questões da mobilidade à escala urbana, suburbana e metropolitana. E o que as mesmas nos revelam sobre as deseconomias das cidades, por um lado, e as desigualdades socioespaciais, por outro. Neste âmbito, sobressai de modo particular a questão dos trajetos diários, casa-trabalho, marcada por diferenças sociais profundas no acesso e no direito à cidade. Refletir sobre o bem-estar urbano e a questão da sustentabilidade obriga-nos, pois, a saber articular cada vez mais e cada vez melhor as diferentes políticas setoriais. A título de exemplo, sabemos hoje melhor que a questão da habitação não pode ser equacionada sem a questão dos transportes e da mobilidade. Tal como a promoção do bem-estar nos obriga a interpelar a política de rendimentos, a estabilidade do trabalho ou as condições em que assenta a configuração da estrutura residencial urbana e o necessário equilíbrio
entre os diferentes setores e funções económicas das cidades. Isto leva-me a um outro ponto que me parece importante. É que sem justiça social, sem políticas coordenadas e participadas que procurem estabelecer novos equilíbrios, não haverá transição climática sustentável. Não podemos, de facto, continuar a exigir às pessoas que hoje passam maiores dificuldades a suportar os custos, em dinheiro ou em tempo, das mudanças que é necessário empreender. Nas últimas décadas, a falta de acesso à habitação nas cidades, por déficit de resposta pública e de regulação, obrigou muitos dos nossos concidadãos a residir longe dos seus locais de trabalho. E a ausência de uma política de transporte público, nomeadamente ferroviário, forçou muitos deles a continuar a usar o automóvel nas suas locações diárias. São por isso necessárias políticas que nos permitam reforçar o princípio da proximidade, o que por sua vez convoca também a necessidade de repensar o ordenamento do território e o papel que nele têm as cidades e as redes urbanas para um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável de todo o país. É por tudo isto, precisamente, que a escolha dos 3 eixos temáticos desta edição do Sustentabilidade 2030, o ambiente, o social e a governação, se revelou particularmente feliz. Porque assim se assume que estamos a falar de sustentabilidade muito para lá do seu significado ambiental. De facto, estamos a assumir uma ideia de sustentabilidade urbana que é também social e económica, como hoje se impõe, igualmente de governação sustentável, na medida em que se pressupõe um quadro de políticas públicas e de mecanismos de regulação que se revelem capazes de assegurar, em vez do lucro, a maximização do bem-estar coletivo. É disso que se trata, quando se implementam medidas que favorecem o transporte público, como a generalização do passe social, e se limita o uso nas cidades e no acesso às cidades do automóvel individual. Ou de medidas tendentes a promover o acesso à habitação a custos acessíveis para a generalidade das famílias, sobretudo através da expansão do parque habitacional público e para lá da eliminação das carências mais gritantes de alojamento, como sucede atualmente com o programa Primeiro Direito e o programa de arrendamento público acessível, cujo contributo para a regulação do mercado não deve ser negligenciado. No subtítulo desta sessão, dedicada ao bem-estar e a sustentabilidade das cidades, encontra-se a pergunta que nos indica aquilo que, em última instância, me parece estar em causa. Isto é, saber se estamos perante uma utopia ou uma realidade ao nosso alcance. Voltando às palavras do geógrafo João Ferrão, talvez precisemos mesmo de um caminho que nos leve da cidade que temos à cidade que queremos, ou seja, da utopia a uma nova realidade. Porque precisamos melhorar as cidades em que vivemos e, ao mesmo tempo, dar-lhes um novo rumo e sentido. Tanto mais quanto a história nos mostra que é sobretudo nos momentos de grande crise que emergiram novas utopias urbanas e se fez um maior esforço para reinventar as cidades. Neste caso, em nome do bem-estar coletivo e da sustentabilidade no seu sentido mais amplo do urbano e do território, votos de uma boa sessão e muito obrigado.